Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá para você, hoje é segunda-feira, dia 6 de maio e começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade que destaca: Governo de Minas envia mais 2 aeronaves para auxiliar no socorro às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Atleta lavrense é medalha de prata no Sky Running, realizado em Portugal. Vamos ver os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem comigo em mais uma edição que está no ar. O governador Romeu Zema anunciou ontem o envio de mais 2 aeronaves para o Rio Grande do Sul, sendo uma delas um helicóptero com recurso de sobrevoo noturno. O governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador, reforça o apoio nas ações de busca e salvamento de vítimas das inundações provocadas pelas recentes chuvas que atingiram o sul do país. Outra ajuda importante por meio da Copasa é o envio de uma equipe composta por 18 técnicos para auxiliar na retomada da operação das estações de tratamento de água. Lembrando que equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais já estão no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira. Lembrando que o Serviço Social Autônomo, SEVAS, e a Defesa Civil de Minas Gerais lançaram nesse domingo uma campanha para arrecadar doações destinadas às comunidades afetadas pela tragédia no sul do país. Água mineral, cobertores, produtos de limpeza e de higiene pessoal são alguns dos itens essenciais que estão sendo solicitados para ajudar as famílias atingidas. Além desses itens, a contribuição em dinheiro também pode ser feita ao Programa de Proteção Emergencial do SEVAS, por meio da chave Pix, que aparece inclusive na sua tela. O atleta lavrense Ederson Nunes, o Edinho, conquistou mais uma medalha com a seleção brasileira que disputou o Sky Running em Portugal no mês passado. Depois do ouro, no ano de 2023, dessa vez a delegação brasileira ficou com a prata. Com muita honra e satisfação a gente poder levar o nome de Lavras, assim, como você frisou, literalmente para o topo, porque nossa modalidade é justamente essa, subir, quanto mais próximo do céu e mais difícil for, realmente pra gente, assim, não vou falar que é melhor, mas a satisfação realmente é grande. Um breve resumo do que foi agora essa participação do Brasil no Mundial em Portugal, em Vouzela. A gente estava indo para defender o nosso campeonato, o título mundial conquistado anteriormente na Itália, e a gente foi com a delegação favorável, foi com um número de 18 atletas, mas sabendo pela não só a dificuldade do trajeto, que eram muitas pedras, que a gente estava avaliando os trajetos e tudo mais, o trajeto, porém a delegação de Portugal realmente era numerosa por ser o país sede, mas fomos lá, representamos bem a nação e ficamos na segunda colocação, trouxemos a medalha de prata. Brasil novamente no topo entre as 3 melhores nacionalidades nessa modalidade na categoria master, ou seja, de 40 até 60 anos, mais ou menos. O que chamou atenção para nós mesmo, o primeiro fato foi a temperatura. Na Itália, no ano passado, a temperatura baixa, mesmo sendo final do verão, final do inverno, perdão, temperatura baixa. Já em Portugal, no dia da prova, a temperatura chegou até 32 graus em alguns pontos da prova. Essa é o que chamou a atenção. Outra particularidade do percurso eram muitas pedras agora e muitas escaladas, Realmente, quando você conseguia desenvolver um pouquinho a velocidade, tinha muito trecho técnico. A Itália também tinha, mas em Portugal tinha bastante. Porém, assim, o que chamou mais atenção nós foi justamente a quantidade de pedras, Ou seja, a gente tinha que realmente fazer uma escalaminhada, 4 apoios. E isso, tipo assim, para nós que gostamos de desafio, só veio coroar o nosso esforço, que no final foi muito bom para o nosso selecionado. Sky Running, praticamente, assim, uma corrida
de montanha, né? Mas o que diferencia mesmo da corrida de montanha, que todos têm o conhecimento, é o grau de dificuldade, né? O Sky, a corrida de montanha, o trail, né? Ela passa mais ou menos por vias mais transponíveis, vias normais, né? Já o Sky não, ele ataca o cume de forma vertical. Então, o ano passado, né, a gente conquistou, a gente queria ficar entre as 10, eu até falei para você que era a nossa intenção entre as 10 mais seleções Master, e aí no decorrer a gente foi notando que a gente poderia buscar mais, né? Cada um tinha sua pretensão individual, mas o coletivo falou mais alto, foi onde a gente conquistou o Mundial ano passado. Neste ano, já teria possibilidades de medalhas no individual, né? E foi o que aconteceu. Se não me falha a memória, o Brasil veio com 7 medalhas de individual, sendo uma de ouro, né? 3 de bronze, 2 de prata, eu não sei o saldo mais ou menos, mas assim, a gente também veio com esse saldo positivo. E também, ou seja, muitos atletas da seleção ficaram ali em quarto, quinto, foi no meu caso também, na sua faixa etária, ou seja, então o Brasil está forte, continua treinando forte, participando dessas competições internas para justamente a gente ranquear e ser selecionado. Então o Brasil nessa modalidade, na categoria Master, realmente faz força perante o mundo. Todo mundo pergunta para assim, atleta de seleção, assim, entre aspas, coisa do passado. Porque se não é uma cadeira cativa, não é uma cadeira permanente, você tem que realmente todo ano participar, né, ranquear para ser selecionado. Então, ou seja, uma vez na seleção não é garantia de permanência. E é justamente por esse motivo que o nível da seleção está sempre altíssimo, né? Porque assim, o Mundial ele não começa quando se faz a data do próximo Mundial, não. O Mundial começa internamente. É justamente nessas competições internas, onde a gente tem o campeonato, né, para a gente pontuar, ranquear e depois ser selecionado. Então, sim, uma vez na seleção não é garantia de permanência. Agora é tocar para frente, treinar e esperar para ser selecionado. Também agradeço assim, o apoio que a gente tem dos amigos, né, aqueles que nos ajudam, porque realmente, igual da outra vez, né, para a gente poder participar, a confederação, como é nova, ela não tem condições de arcar tudo para todos. Então aí a gente corre atrás dos amigos, corre atrás do comércio local, justamente para ajudar a custear as despesas, né, para a gente poder estar lá com mais tranquilidade e representar da melhor forma possível Lavras, Minas, Brasil e assegurar o nosso lugar sempre no topo lá. Tá na hora do Giro do Esporte, aqui no Jornal da Cidade. E quem chega com os destaques de hoje é Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, destacando a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada, que foi aberta no sábado com empate em 2-2 entre Fluminense e Atlético. Ainda no sábado tivemos Bragantino e Flamengo empatando em 1-1, Corinthians e Fortaleza empataram em 0-0. Ontem o São Paulo, no Barradão, venceu o Vitória por 3-1, o Atlético Paranaense em casa derrotou o Vasco 1-0, o Botafogo jogando no Newton Santos perdeu para o Bahia 2-1 e o Palmeiras fez 2-0 para cima do Cuiabá. Lembrando que 3 jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro foram adiados. São os jogos Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. Os jogos de todos os gaúchos em todas as divisões do Campeonato Brasileiro foram adiados por conta do desastre envolvendo as chuvas no Rio Grande do Sul. Não tem como chegar, não tem como sair, por isso os jogos foram adiados. E a tendência é que os jogos dos gaúchos, também da 6ª rodada no próximo final de semana, sejam adiados igualmente, até porque os times não têm condições sequer de treinar, tá tudo alagado. Vamos destacar aqui Atlético e Cruzeiro. O Galo entrou em campo no sábado contra o Fluminense e repetiu a escalação do jogo contra o Sport, apenas uma alteração. O Gemerson foi titular no lugar do Bruno Fux. O Atlético conseguiu ter ali um certo volume de jogo, mas o Fluminense também armou uma estratégia que bloqueou bastante as ações pelos lados do campo. E o Fluminense abre 2-0 no primeiro tempo com o Cano e no segundo tempo com o Renato Augusto em 2 lances que tiveram uma participação infeliz do goleiro Everson. Mas o Atlético não se entrega e chega ao gol de empate com 2 gols de Eduardo Vargas.
O Milito, segundos antes do Vargas descontar no placar, o coloca no lugar do Hulk, ele desconta, 7 minutos depois o Vargas empata o jogo e o Atlético até teve a possibilidade de virar no finalzinho da partida. O Milito exaltou bastante o espírito de luta dos jogadores, mas sem muito tempo para exaltar, para analisar, o Atlético já está de olho na Copa Libertadores. Fez 2 treinamentos, um no domingo, um hoje pela manhã, e a delegação já viaja neste momento para a Argentina, onde enfrentará o Rosário Central amanhã às 7 da noite. Falando do Cruzeiro, Cruzeiro não jogou no final de semana, o jogo contra o Internacional foi adiado, o técnico Fernando Seabra ficou por conta apenas de treinar a equipe. Ontem finalizou a preparação em BH, a equipe já viajou para Vale do Parque, a cidade do Aliança da Colômbia, time que o Cruzeiro enfrenta amanhã, 9h30 da noite, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Matheus Vital fora com uma lesão no ombro, Dineno ainda não volta, está em transição entre um edema na coxa e uma fratura no nariz, e o Gabriel Grando, que não está inscrito na Sul-Americana também, ficou em Belo Horizonte. Essas as informações do esporte nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Jornal da Cidade. Para fechar o nosso giro do esporte, lembrando que ontem, pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador, no estádio Coronel Juventino Dias, o Botafogo goleou o Boleiros por 4-0. Vinicinho, de falta, abriu o placar. 2 gols do centroavante Paulo Henrique. E ainda com mais um na cobrança de pênalti do zagueiro Paulo. O Botafogo venceu por 4-0 e a partida foi interrompida com 7 minutos da segunda etapa por conta de número insuficiente de atletas do time do Boleiros, que inclusive já havia começado a partida com apenas 10 jogadores em campo. A gente segue agora trazendo a previsão do tempo, se liga aí. Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus, com a máxima chegando a 30. Ventos a 6 km por hora e a umidade do ar marca 43%. Jornal da Cidade está terminando. Curta o nosso conteúdo nas redes sociais e, claro, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 359-9845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Uma ótima semana a todos e até amanhã.